Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, nostálgico, mas bem legal, que tem coisas que algumas pessoas viveram até e vão matar a saudade, vão lembrar. Outras que são mais novas, nunca viram, nunca ouviram falar, mas é bem legal, bem nostalgia mesmo. Vou falar sobre revolução industrial, tecnológica. Na verdade a gente vai dar uma passada sobre tudo isso, para ver como que nós chegamos ao que nós temos hoje. Pum, vamos lá. Então, Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. Nós tivemos aí praticamente 3 etapas, né, de Revolução Industrial, que foi a parte de mecanização, que até então era tudo muito manual. A segunda revolução, que foi a parte da eletricidade, tem os carros aqui, porque também envolve a parte automobilística. A terceira revolução industrial, que foi o início da computação. A quarta revolução industrial. Então nós botamos aqui a primeira etapa ali em 1700 e carqueirada. Botamos como a segunda revolução industrial, que foi da eletricidade, em 1870. E juntos começaram a vir os primeiros protótipos de mecânica, né? A terceira revolução industrial, que foi em 69, e já começaram a aparecer as primeiras simulações de computadores, calculadoras e coisas parecidas com computadores. A quarta revolução industrial, que ela agora acontece em uma velocidade tão grande que tudo muda com uma velocidade enorme. Então a gente chama de indústria 4.0, porque tudo está em constante mudança hoje. Por que nós colocamos essa figura aqui do Hitler? Simbolizando a guerra. As grandes descobertas, grandes invenções que nós utilizamos hoje, tanto no ramo da tecnologia, da medicina, de automóveis, então tudo era aquela corrida armamentista que ajudou a criar isso, a evoluir. Principalmente os carros, guerras, armas, os veículos para carregar essas armas. Então, nós temos aqui um trecho, inclusive, do filme do Charles Chaplin, que fala da Revolução Industrial. O filme, quem quiser assistir, chama Tempos Modernos. Então, nós vemos aqui, ó, de uma manufatura, de uma coisa que era totalmente manual, para algo que é quase totalmente automatizado. Montagem, pintura, solda, computador de bordo. Então evoluiu muito. Então nós vamos passar aqui, ó, revoluções automobilísticas. Temos aqui algumas primeiras invenções de automóveis, que só tinha como uma alavanca aqui, que movimentava e direcionava tudo. O farol era ainda a vela. Temos aqui o primeiro automóvel, digamos assim, que foi o Ford T, em 1908. Temos aqui um besourinho aqui, que é a Romizeta. Então, viemos evoluindo desde os carros elétricos que a gente tem hoje, mas já tínhamos aqui os bondes elétricos. Temos aqui ó, carros dos anos 70, 60 e poucos. Temos a revolução aqui dos carros de corrida. Então, 50, 54 e por aí vai, ó. Até 2009 nós temos aqui, ó, a Ferrari, a Brabham, da BMW, Lotus. Então temos aqui uma infinidade de carros aqui, ó, que veio desde o Fordzinho T aqui em carroceria até os carros modernos de hoje. Então eu estou colocando aqui assim
todos bem embolados para vocês verem que a gente não consegue acompanhar tamanha velocidade que as coisas acontecem. Então, a evolução aqui dos componentes eletrônicos. Antes a gente tinha as válvulas. E essa válvula eletrônica, as televisões e sons da época, transmissores de rádio, tudo era feito a válvula. Você acendia e ligava, parecia um braseiro lá atrás, que isso era incandescente. Então daqui nós passamos aqui para os transistores. Dos transistores nós viemos aqui, ó, assim, aqui uma estrutura de válvula, aqui do computador, do primeiro Apple, aqui, computador. Aqui era o ENIAC. Esses caboclos aqui, ó, que estão aqui dentro, faziam mais ou menos o papel do que o processador faz hoje, que era tocando cabos, relés e mexendo em tudo que é fio. Era muito mais elétrico e mecânico do que eletrônico. Esse ENIAC, ele ocupava aqui dois andares de salas. Então nós passamos aqui desses componentes aqui a válvula, viemos aqui para os capacitores, os transistores, aqui os MOSFETs, que a gente utiliza ainda hoje, mas passamos para os circuitos integrados, que a gente chama de CI. Então viemos aqui, ó, 1941, 48, 55, 57, 67, 97, dias atuais e dias mais atuais ainda. Então, vocês verem como que uma coisa gigante vai diminuindo por causa da evolução tecnológica. Então, os televisores, aqui era um canhão de próton que jogava a imagem para esse tubo de imagem, eram chamados televisores com tubo de imagem, consumia uma energia muito grande, uma alta voltagem concentrada nessa bobina para utilizar como canhão de prótons. Então aqui era o seletor de canais, aquilo que a gente usa hoje no controle remoto. A gente utilizava rodando esse seletor de canais. Aqui tinha para escurecer, clarear, volume, liga e desliga, e por aí ia. Móveis gigantes, mais ou menos aí esse aqui tinha quase 2 metros de largura por 1 de altura, e para a tela bem pequenininha. Então aqui viemos de 38 até 2013, onde já tínhamos aí os televisores mais modernos. Viemos aqui, ó, 1928, 39, 49, 52, 60, 70, 80. Então aqui já tínhamos televisores a cores, até então essas eram preto e branco. Então aqui saíram em cores e já transistorizadas. Essas eram com aqueles componentes a válvula que eu mostrei antes. Os primeiros controles remotos que eram base de fio, e aqui já veio modernizando para o padrão mais ou menos que nós temos hoje. Então, para quem gosta de jogos, tínhamos aí os nossos famosos fliperamas. Então a gente ia para essas casas e ficava jogando fliperama. Aqui é uma máquina de caça-níquel, bem mecânica também. Então os jogos eram com essa realidade. A placa de circuito era desse tamanho aqui, ó, cheio de circuitos integrados, e montava dentro dessas caixas gigantes aqui, com uma televisão, que era aquelas, a princípio, preto e branco, e depois vieram as coloridas, joguinhos muito básicos. Aqui começou a modernizar. Nós usávamos aqui alguns cartuchos como esses para colocar aqui. Aqui já está um cartucho mais moderno um pouco. Você puxava a alavanca, trocava o cartucho. Quando ele não funcionava bem, você soprava. Ninguém sabe até hoje por que você soprava, mas soprava para ver se ele funcionava. Então, foi evoluindo dessa forma. Vimos aqui o som, que a gente
utilizava, o gramofone, que usava um disco de amianto, era bem grosso e era de 75 rotações. Aqui o nosso famoso 2 em 1, era rádio e toca-fita, a gente chamava de microsystem. Alguns andavam com ele nas costas, perto do ouvido, ele no ombro, para tocar música alta para todo mundo ouvir. Aqui os toca-fitas. Então vemos aqui as picapes, onde colocava para tocar disco. Aqui era chamada vitrola ou radiola. Aqui dentro colocava 10 discos de uma vez, um sobre o outro, esses discos de vinil aqui. E eles iam caindo. Aqui um toca-fitas de carro com um equalizador gráfico. Isso quem tinha na época era o cara. Ele tinha uma bandeja, você tirava e saía andando no meio das festas com ele na mão para dizer que tinha um carro e que tinha esse toca-fita. Algumas pessoas andavam só com toca-fita, nem tinham carro, mas só para tirar onda. Então as picapes também. Aqui alguns dos nossos componentes aqui, ó. O equalizador gráfico, aqui o gramofone, o disco de vinil, a fita. Aqui embaixo nós temos duas fitas cassete, que elas tinham dois lados, A e B. Aqui, quando ela desenrolava e embolava dentro desse cara aqui, ó, ou você perdia o toca-fita, você perdia a fita, às vezes você enrolava com uma caneta. Então tinha um outro aqui, ó, muito famoso na época também, o Rodstar cara branca. Esse já era o cara preta digital. Que outra picape. Aqui eram os toca-fitas que a gente utilizava na cintura e saía ouvindo isso no meio da rua. E como a gente usa o nosso celular hoje com fone de ouvido, assim a gente utilizava esse cara aqui e chamava de Walkman. Depois vieram os mais modernos, que tocava CD e eram os Discman, até chegar o MP3 Player, que já era bem mais moderno. E foi evoluindo assim. Os filmes, nós saímos disso aqui, ó. Charlie Chaplin, cinema mudo, só parecia imagem muito distorcida, gravada em fitas de rolo, como eles chamavam, altamente inflamável. Então, a evolução dos filmes aqui, ó, o Hulk com o Lou Ferrigno foi evoluindo até o que a gente tem nos dias de hoje. Superman também, mas sempre com a cueca por cima da calça, não mudou. O Batman também. Cuequinha por cima da calça e vamos que vamos. Teve até um barrigudinho aqui no meio. Então, passou disso aqui e disso aqui para essa realidade que nós temos hoje aqui do Steven Spielberg. Então, o Quarteto Fantástico. Anos 70, anos 2000. Depois evoluímos para fita VHS. Chuchava essa fita aqui dentro. E a nossa biblioteca de filmes aqui, nossa pinacoteca aqui, sei lá como é que chama isso, era gigante, assim como a gente tinha as bibliotecas de livros, a gente tinha de filmes. E utilizávamos nesses videocassetes com essas fitas. A gente locava a fita, depois passou para os CDs, e hoje a gente tem a modernidade que a gente tem hoje, que é onde nós estamos, temos TV a cabo, Netflix e outras TVs. Então, assim evoluímos com os filmes, e vejam a velocidade do que a gente tem. Então, a telefonia, a gente tinha que, na minha época ainda de adolescente, criança, nós chegávamos nesses postos telefônicos e pedíamos a telefonista, falávamos para quem queríamos ligar, e ela mexia esse monte de cabo, e entrávamos numa dessas cabines e fazíamos a ligação cara. Na época não podia ficar muito tempo, que eram muito caras. Privacidade de nome nenhum, porque essas listas eram impressas a milhão,
e todo mundo tinha acesso a essa lista, e essa lista tinha o número do telefone, o nome do cidadão, o endereço, tinha tudo. Depois surgiram os orelhões, que são esses caboquinhos aqui. A gente usava essas fichas telefônicas que eram como moedas. Então tinha as fichas local, que eram de um metal mais escuro, e tinham as fichas DDD, elas eram mais pesadas, mais caras, e você podia fazer ligação, descagem direta à distância, ou seja, para longa distância você utilizava esse tipo de ficha, local você utilizava essa, você tinha que encher o bolso de ficha, aquela local mesmo, ela demorava no máximo 3 minutos de ligação, você tinha que ele dava um bip e você colocava mais uma ficha e por aí ia. Então, a evolução aqui do telefone, ó, desde Graham-Bell, então ele veio aqui, ó, 876, 882, 92, 907, 913, até 2012 que nós chegamos os mais atuais que a gente, e muitos que vão assistir esse vídeo ainda não conhecem esse tipo aqui, só conhecem celular. Então assim nós evoluímos, aqui continuamos aqui com os nossos telefones, aqui nós temos a evolução dos celulares, gigantões, esses utilizávamos, na verdade esses eram os sem fios que utilizávamos em carro ou em casa, e daqui para cá eram os chamados celulares analógicos, e aqui já os digitais. Então aqui é a mesma coisa, que esse é um telefone sem fio comum, e daqui para cá são telefones celulares analógicos, e aqui já digitais, e aqui o famoso que nós conhecemos hoje, que é o smartphone. Aqui, depois daquelas fichas telefônicas, nós evoluímos, ou como evoluímos, para o cartão telefônico. Você chegava naqueles orelhões e utilizava um desses cartões, e algumas pessoas, como eles eram temáticos, algumas pessoas colecionavam, e até hoje tem coleções gigantescas de cartões telefônicos. Aqui nós vemos ainda na Revolução Industrial, aqui o nosso processador aqui de branco, dentro do nossa central aqui, ó, de nossa CPU, nossa central de processamento. Aqui nós evoluímos da máquina de escrever para esse caboclo aqui, que era um computador gigante. Utilizamos esse aqui, que toda a armazenagem era feita em disquete. Então viemos evoluindo, ó, do disquete aqui para o computador que a gente já veio conhecendo. Ano 2000, 2005, 2010, já está no smartphone. Então, daqui para cá foi uma evolução gigante. E esses aqui eu não me lembro desse, até porque era muito industrial, a gente não tinha acesso. Mas daqui por diante eu já comecei a evoluir com eles. Então, tudo isso que a gente fazia aqui cabe na ponta do dedo aqui hoje. Dispositivos de armazenamento, tínhamos aqui, ó, o disco de vinil, passamos para as fitas, disquete, CD, os DVDs e os cartões de memória. Aqui também o disquete de 5,16, de 3 1/4, pendrive e cartões de memória. Então nossos chamados microchips aqui, ó, 512, 1 GB, 2 GB, 4 GB, e aqui também já está defasado, e a cada dia a gente nem olha para esse tipo de dispositivo de armazenamento. Algumas pessoas não conheceram isso aqui era bem flexível, era um disquinho plástico dentro, aqui era um discão plástico dentro, né? Mas aqui um disquinho plástico, e aqui muita gente já conhece, nosso famoso pendrive. Então são esses dispositivos de armazenamento. Nós passamos de fitas gigantes ou discos gigantes para o que a gente tem hoje
armazenando muito mais num espaço muito menor. Então aqui eu trouxe essa visão para mostrar que tudo que nós temos nesse quarto cabe dentro desse aparelho. Então, o nosso computador, nosso telefone, o nosso fax, nossa calculadora, nosso telefone, nossa agenda, nosso mapa mundi, nossa biblioteca, nossas fotos, nossos recados, nossa organização todinha, máquina fotográfica, relógio, tudo cabe na palma da mão. Então, isso aqui, ó, é dos anos 80 para cá, não é muito longe, pessoal. Dos anos 80, aqui eles pegaram de 94 e eu tô indo longe ainda, ó. De 94 até aqui, olha como que nós conseguimos colocar tudo isso aqui dentro dessa caixinha que cabe na palma da mão, com muito mais espaço, mais velocidade, mais organização. Aonde nós estivermos, nós temos tudo isso. Então, evolução fantástica. Hoje, nós temos a revolução. Eu trouxe essa foto aqui justamente para colocar a inteligência humana com a inteligência artificial, e já estamos vivendo isso, tanto na parte tecnológica, medicina, automobilística, corrida espacial, aí, tudo com coisas que nós víamos como futuristas e achávamos que nunca ia acontecer, hoje já são uma realidade na nossa vida. Trouxe essa figurinha nostálgica aí, que era do famoso Professor Pardal, que ele tem uma válvula aqui na mão, para vocês verem a idade desse personagem. E aqui o ajudante dele, que era o Lampadinha, ele era o inventor e tinha esse ajudante aqui que fazia mais atrapalhada do que tudo. Então, nessa época, as invenções futuristas dele, hoje para nós, já estão totalmente ultrapassadas. Então, trouxe aqui um pouquinho de nostalgia para vocês, para conhecerem um pouco da evolução. Claro que eu fui bem superficial, porque é uma coisa gigantesca e nós ficaríamos dias e dias falando e não conseguiríamos abraçar tudo. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Comentem, compartilhem, digam o que acharam, sugiram novos temas para falarem no nosso canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo.